Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar uma pausa nos assuntos de crédito, cobrança. Eu convidei aqui para uma tabela comigo o Vitor Loyola. O Vitor é um cara que está fazendo um trabalho nesse momento super interessante, né? Diariamente divulgando indicadores, gráficos, uma visão muito legal sobre o Covid-19. Né? Um comparativo muito legal, matemático, comparando aí banana com banana e não fazendo comparações aí. O Brasil superou a Bélgica no número de mortes. Cara, não tem como fazer, né? Então ele tem feito esse trabalho, né? E a gente fez aí uma tabela bem legal, né? Um vídeo longo, mas que vale a pena você acompanhar para ter uma visão muito legal de qual momento que o Brasil está vivendo, né? E qual momento que cada estado do Brasil está vivendo nessa pandemia. Então acompanha aí. Olá, Vitor, tudo bem, cara? Muito bom dia. Te agradeço aí por aceitar meu convite. Né? Queria te dizer aí que eu nem assisto mais, nem vejo mais indicadores na TV, cara. Eu todo dia espero tua publicação para saber como é que tá as curvas do Covid-19 aí, do coronavírus. Então, queria te agradecer aí pela oportunidade para a gente estar dividindo um pouquinho desse teu tempo aí e tendo a oportunidade de falar aí para a galera que escuta esse canal. Tá? Então, muito obrigado aí pela tua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Edu. Comecei a fazer isso em meados de março, né? Por acaso, quando eu recebi, na época, uma planilha incompleta, mas já safrada, de um amigo meu comparando casos, não óbitos, da Itália com o Brasil. Achei interessante, porque não era uma abordagem que ninguém na imprensa estava fazendo. Eu comecei a popular, a partir daí comecei a popular a planilha para mim, e aos poucos fui incluindo outros países. Em determinado momento eu parei de medir casos, né? Porque os casos do Brasil estavam amplamente subnotificados, não levavam a muitas conclusões assertivas. Parei a fazer o tracking só de óbitos. Fui incluindo demais países, ciente de que óbitos, veja, não é o melhor indicador você fazer projeção nem nada, porque ele é um indicador de final de ciclo. Então, antes de acontecer o óbito, acontece a internação numa enfermaria, posteriormente uma transição para a UTI, daí da UTI, casos são resolvidos e não resolvidos. O ideal seria fazer o acompanhamento a partir do volume de internações diárias nas enfermarias, que é o primeiro indicador mais recente, né? Seria, já que nós estamos falando aqui no site de crédito, né? Seria o First Payment Default ou o over 30 mês 3, né? E seria aí o nosso primeiro indicador, né? O indicador de internações, né? O óbito já estou medindo write-off, certo? Já aconteceu. Então, exatamente. Mas assim, não tínhamos esses indicadores mais robustos de maneira recorrente. Você até consegue garimpar esses números e tal, mas não era a informação que todos emitiam ao mesmo tempo. Então, a informação de óbitos, bem ou mal, ela é ainda mais consistente do ponto de vista de frequência e até de precisão. Tá? Muita gente ainda fala, mas tem supernotificação, subnotificação. É o que tem. Não interferem na avaliação. Mesmo que elas existam, não estou negando que elas não possam haver, mas a verdade é a seguinte: você vai olhar o total de óbitos nos cartórios e ver que esses números meio que convergem com o que está acontecendo nas notificações do Covid. Então, estados pouco afetados tiveram menos óbitos totais que o ano passado, sul do Brasil, por exemplo. São Paulo, em abril, teve 10% a mais de óbitos, era o estado mais afetado até então. O Brasil como um todo teve mais 4% de óbitos totais. Esses números, eles falam muito com o que está acontecendo com o Covid. Então, se há ou não sub ou supernotificação, no fundo, eu acredito que os números devem estar próximos da realidade, mas para efeito de comparação, está ok medi-los, tá?
A única grande, eu diria, vulnerabilidade para fazer isso com previsão é que é um indicador de fim de ciclo. Então, nós estamos aqui comparando write-offs, né? Indo para o mundo da cobrança. Pô, você não tem o seu over 30 MOB 4? Eu gostaria de ter, mas não tem. Não tem. E assim, eu acho que é interessante essa visão que você traz, né? Porque às vezes a gente ouve aí certas colocações da imprensa, e aqui não fazendo nenhuma crítica ou julgamento, mas às vezes a gente ouve situações realmente falar, o Brasil passou a Bélgica. Cara, porra, cara, eu vi um post aí falando, né, pegando a Europa e colocando a Europa dentro do Brasil, né, em termos de quantidade de pessoas, de população, território. É muito difícil, né? Por isso que eu acho que também a tua abertura que você passou a fazer também por estado é bem interessante, né? E eu até peguei aquele comparativo, a gente vai dar uma olhadinha naquele comparativo de São Paulo com a Espanha, que, pô, cara, é fantástico, né? E aí tem que comparar banana com banana, cara. E às vezes essa é a dificuldade da gente realmente ver certas avaliações aí que a gente tem. Mas, ô Vitor, eu até queria mostrar alguns indicadores aí, se você de repente puder compartilhar, então, que aí a gente comentou aí que você também já está com PowerPoint, aí a gente já vai falando em cima dos números, que eu acho legal, e aí eu tenho até algumas perguntas, né, também, do que eu vi aí, teu último indicador, que foi o que você divulgou com os óbitos de hoje, né? Tá De bom, ontem, vamos na começar verdade, aqui. né? De ontem, na verdade, dia 22. Isso. Não sei se já está na tela. Tá na tela, tá na tela. Legal. Então, assim, esse é o primeiro slide que eu faço ainda. Não é mais tão relevante quanto antes, tá? Porque as tendências têm mudado pouco. Legal. Mas foi em cima dele que eu comecei a fazer os comparativos, né? Então, assim, o primeiro ponto importante é comparar no mesmo dia comparar todo mundo no mesmo dia, né? Mesmo months on books, né? Vamos fazer a nossa analogia para o nosso mundo, né? Não adianta também você comparar um país no estágio X e o outro no X-3, sem dúvida. você vai encontrar números diferentes. Então, o Brasil está no dia 69 a partir do caso 150. O caso 150 aconteceu no dia 15 de março. Tá? Então, a partir daí, eu começo a fazer as comparações. Por que o caso 150? É quando se diz que existe a transmissão comunitária. Eu faço o caso 150 de cada estado também, quando as comparações são estaduais. Legal. Não faço a comparação em cima do primeiro dia do óbito, porque em alguns casos o óbito aconteceu muito antes de ocorrer a transmissão comunitária, como nos Estados Unidos. Então, os óbitos aconteceram no estado de Washington muito antes da epidemia se espalhar. Então, ele dá uma distorcida na leitura inicial. No longo prazo não muda muito, mas no curto prazo muda. Então, aqui a gente olha que o Brasil, ainda se for olhar na data 69, nem estamos tão mal posicionados em relação ao número de óbitos versus os demais, né? Você olha, tem menos óbitos que França, Reino Unido, Itália, Espanha. No indicador por milhão de habitantes, obviamente que ficamos ainda melhor na foto, já que o Brasil tem muito mais população que essa turma. Então, estamos com 100 por milhão de habitantes. Já ultrapassamos a Alemanha, tá? Uhum. E vamos ultrapassar Portugal, com certeza. Então, assim, é uma posição intermediária, já foi melhor, né? Se a gente mostrasse esse gráfico aqui há 2, 3 semanas, a gente estava melhor que a Alemanha, no indicador por milhão. Nós vamos ver depois as curvas, o Brasil chegou a acompanhar a Alemanha por um tempo, na questão de números absolutos. Infelizmente, a nossa curva é mais prolongada, ela foi achatada em alguns lugares, visivelmente achatada, e nós demoramos mais para subir, provavelmente vamos demorar mais para cair. Mas, enfim, ainda em termos de índice por milhão, muita gente diz, isso não é importante. Eu acho que é importante, porque Claro. ele mede o grau da severidade da pandemia e seu impacto no lugar. Sem Muito dúvida. diferente de falar de 100 óbitos em 100 mil, 100 óbitos em 1 milhão. Né? Exatamente. Então, não tem. É indiscutível isso. É o que eu dei de exemplo de comparar o Brasil com a Bélgica, né? Quer dizer, não tem a menor condição. Agora, o dado ruim aqui é que, assim, se você olhar, eu coloco aqui óbitos acumulados entre D62 e D69, ou seja, uma semana antes do último dia. Uhum. E aí a gente vê que o Brasil
tem mantido um crescimento em número absoluto muito forte. Então, nesse momento, 30% dos óbitos registrados no Brasil ocorreram na última semana, enquanto nos demais países esse indicador já é bem mais fraco, né? Inferior a 10% na maioria dos casos, e com 15 a 16% nos Estados Unidos e Suécia. Estados Unidos ainda não desceu tão forte a curva, e a Suécia, pelo modelo que eles adotaram, eles até diminuíram o número de óbitos, mas eles têm aquele modelo mais flexível e eles estão convivendo com esse fato de ter mais óbitos nessa fase. Então, também não caiu de forma mais radical. Então, esse indicador 30%, ele é alto, tá? Ele tem ficado nesse estágio aí nos últimos dias. Ele é tão alto que, se você olhar o indicador lá embaixo, que aí é uma comparação com o hemisfério sul, você dá uma olhada na trajetória do Brasil de 30, de 40, de 50, de 60 e até hoje, que hoje, na verdade, estamos em 69, está em 67, mas está desatualizado ali, Uhum. a gente sai de 33 para 62, do D50 para D60, quase dobra. Uhum. E você vê que os demais países do hemisfério sul aumentaram, todos eles, mas ninguém quase dobrou. Mesmo o Peru, que está pior que nós, sai de D50 para D60, sai de 50 para 82, ele aumenta 60%. Uhum. Né? O Equador, que é o pior do hemisfério sul, sai de 97 para 160, não dobrou também. Uhum. Então, o crescimento do Brasil na última semana tem sido, em número absoluto, muito forte para essa época da pandemia. Né? Ainda estamos melhores que Peru e que Equador. O Peru está 5 dias atrás de nós, 3 dias, então esse 101, adicionando mais 3 dias, ele vira uns 110. Então, o Peru está pior que o Brasil em termos relativos, assim como o Equador. Mas os demais países estão bem melhores, né? Você olha para a Argentina. Argentina é um exemplo, né, cara? Isso aqui, o povo até. Eu vi até um post falando, pô, caramba, o que a Argentina tem de diferente do Brasil tal, né? E realmente é um número muito inferior, né? Eles fizeram um confinamento muito mais estrito, né? No padrão europeu, espanhol e Itália no auge da crise. Uhum. E aí há de se questionar como vai ser o impacto dessa postura depois, na continuidade dessa crise que vai ser a econômica, né? Exato. Mas, de fato, no que diz respeito a preservar as vidas no momento atual, eles estão saindo bem. Uhum. Alguns lugares do Brasil têm indicadores próximos, tá? Da Argentina, né? O Brasil como um todo, nós estamos no 100 óbitos por milhão, a Argentina 10. Tudo bem, a Argentina tem 5 dias a menos. Mas temos regiões do Brasil, a região sul, centro-oeste e Minas Gerais, que eu estou chamando de estados resilientes, ela tem indicador 12, 13 por milhão, próximo da Argentina. Pior um pouco, mas melhor que o do Chile, melhor que o de Colômbia. Então, assim, nós temos exemplos internos onde a severidade da pandemia até o momento não é nada demais, né? Ela não é tão relevante assim. Uhum. Então, outro dado importante, e aí aquela conversa sobre sub e supernotificação. Total de óbitos do ano em cada país, informação oficial de 2018, cheio, né? E aí o impacto do Covid no total de óbitos. Tá. Visto de maneira proporcional. Então, esse impacto de 8,5% é tirando a média de óbitos no Brasil em 69 dias. Uhum. Tá? O total foi 1.316.000. Em 69 dias, eu tenho tantos óbitos em média no país, no Brasil, sem Covid. Com o Covid, 8,5% do total de óbitos na data de hoje. Esse número, quando fechou abril, ele estava quase em 4%. Quando a gente vai olhar para a informação dos cartórios, você vê que o número de óbitos em abril havia crescido 4% em relação ao ano anterior. Então, no fundo, assim, porque tem gente com SARG, porque fez isso, fez aquilo. No final das contas, o total de óbitos está sendo impactado de maneira proporcional ao que se revelam os números. Então, assim, eu não vou entrar nessa discussão se foi subnotificado ou supernotificado. Existe a convergência aqui, tá?
Tá. Então, em termos estatísticos, é isso que importa. E acho que a Gani pergunta foi, putz, essa curva aí achatou, quando é que nós vamos começar a descer essa montanha, né? Até tem alguns indicadores, quando a gente olha os gráficos, né? Essa é uma das perguntas, né? Que quando eu olho alguns gráficos, né? Acho que não sei se é o próximo, Vitor, que você mostra. Aqui a gente fala da desaceleração, mas acho que um para frente, quer ver? Depois a gente até volta aqui, que aí eu queria. Que é esse gráfico de óbitos dia aqui, quando a gente pega essa curva aqui, esse aqui embaixo, tá? Isso. Onde a gente vê, quer dizer, olha, a curva dos Estados Unidos, ela cresceu aqui praticamente em linha reta, né, para cima, e o Brasil, ele ainda demora, né, quer dizer, enquanto todos já caíram aqui nessa faixa, a gente ainda está subindo, mas Isso. com esse indicador, a gente pode concluir, pô, a gente achatou essa curva, né? Ah, certeza que sim, né? Certeza, né, que sim, quer É. dizer... Eu não tenho dúvidas que achatamos a curva. Uhum. Em alguns estados com muito mais evidência que os outros, né? Outros. Eu vou dizer o seguinte, no Amazonas nós não achatamos curva nenhuma. Achatou. Amazonas tem um Ama- tipo meio que parecido até com os Estados Unidos, né? Se a gente for olhar, eu acho. Né? Muito. E lá o que se diz é que o confinamento foi uma lenda urbana, não aconteceu, né? Uhum. Mas se você olhar para a curva de São Paulo, ela foi achatada. Sim. Tal qual solicitado, né, na prévia, antes da pandemia, precisamos achatar a curva, achatamos a curva. Achatamos. Agora, assim, ninguém nos contou a segunda parte da conversa, né? Que o achatamento da curva implica num período muito maior de Exatamente. sofrimento, né? Exatamente. Sofrimento menos intenso e mais amplo. É. Mas com Agora, certeza, você você acha olhar que... a combinação dos países, dos estados, o Brasil houve um achatamento. E Agora... esse é um gráfico, Uhum. esse gráfico de média móvel, eu gosto dele porque ele tira aquele fator das terças-feiras, né? Isso. Número mais forte. Você faz uma média de uma semana e meio que suaviza as distorções. Legal. E aqui a gente tenta encontrar um platô. Uhum. Não dá para ver esse platô Deixa eu ainda. te fazer uma pergunta em cima disso aí. É, esse achatamento da curva, né? Pode ter a ver também com a gente estar diminuindo para cair, né? Que aí é um pouco do gráfico anterior, né? Que mostra um pouco a nossa lentidão, né? Em termos de queda, né? Quer dizer, os outros países tiveram picos rápidos e aí agora estão caindo. Esse nosso achatamento também justificaria essa É, desaceleração mais preguiçosa? com certeza. Sim, Aqui né? você vê, primeiro o gráfico esquerdo, novos óbitos, essa informação mais usual. Uhum. Olha que até 37, até o número lá 40, até o D40, estávamos nós junto com a Alemanha, Exato. né? E aí depois começamos a descolar e hoje com o número de novos óbitos nosso de fato se destaca, né? Uhum. Mesmo enquanto os outros países já começaram já chegaram numa estabilização. E aí quando você vê o crescimento diário, e aí o crescimento em termos relativos, de dia contra outro, você vê que a turma lá no norte está todo mundo rodando em 1%. É. É 1, é meio, chegaram lá já. Né? E nisso vão evoluindo como se fosse algo endêmico. Já que não há vacina, também não haverá solução. Então, enquanto não tivermos uma vacina ou um tratamento que cure a doença de maneira rápida. Então, tá lá, é 1%. A Itália muito bem, entre 0,6 e 1. Todos ao redor de 1. Estados Unidos começou a entrar nesse ritmo. A Suécia é um pouco menos intensa, não é 1%, às vezes dá 2%, porque eles têm aquele modelo. E no nosso caso, nós estamos fazendo esse movimento de queda. Né? Se você olhar para o gráfico, ele vai diminuindo. Até quando eu fiz a projeção, ele meio que acompanha a cara da curva. Ele diminui, só que diminui menos intensamente. E aí, quando você olha para a média móvel, e aí que você fala, a curva está desacelerando, mas com uma preguiça desgraçada. Então, assim, você vê que a nossa curva de média móvel, o crescimento, hoje ele é 5,3%. Uhum. Né? Ele já foi 10%, já foi 8%, ele está caindo. Sim. O nosso crescimento percentual cai. Agora, ele não cai ainda numa velocidade tão grande a ponto da gente fazer com que o número de óbitos comece a cair também.
Uhum. que você cresce 5% em cima de um denominador maior. É. Então, não chegamos no ponto de inflexão, né? Agora, tem uma coisa que a gente tem de diferente, né, dos países do hemisfério norte, que assim, né, enquanto eles estavam acabando o inverno, né, ingressando primavera, verão, a gente está exatamente o inverso, né? Quer dizer, a gente daqui a pouco outono, inverno, cara, e aí? Quer dizer, será que eu Olha, não tenho eu uma... não sei se essa É uma questão das coisas do... que me preocupa quando eu vejo isso, né? Eu tenho duas coisas sobre isso. Primeiro que eu não... Se fosse assim, o Norte e o Nordeste estariam bem melhores, né? Eu não sei se o Exato, calor exato. tem tanto a ver. Essa era uma tese muito, Isso, é muito verdade. No começo, difundida, né, né? que o vírus não ia sobreviver por causa da Que temperatura. o vírus tinha mais dificuldade com temperaturas acima de 22 graus. Eu não, sinceramente, Norte e Nordeste são um contra-exemplo disso. E a outra que o nosso inverno não é fichinha para o do europeu, né? É verdade. Não é um Temos inverno inverno no europeu, né? sul, mesmo o inverno do sul, que é mais forte, você nem se compara com o inverno. Para muito europeu, aquilo é verão, né? É, Então, não é sei verdade. se teremos grandes... O que acontece muito no inverno, acontece em todo o país, é que você tem maior incidência de doenças respiratórias. Respiratórias. E Sim. isso pode dar uma piorada mesmo, pode facilitar a vida do vírus. Mas não sei se mudará o ponteiro. Uhum. Agora, eu acho que a notícia ruim nesse slide aqui, quando você olha o número de óbitos acumulados e aquela aceleração que eu falei mais forte nos últimos dias, você vê que essa curva aqui roxa do gráfico inferior direito, ela descolou, né? Uhum. Então tinha feito duas projeções, uma Isso. otimista que foi para o vinagre, a Exato. conservadora também foi para o vinagre. Então, assim, se a gente mantiver esse ritmo dos últimos dias, é capaz que a gente atinja os 30 mil óbitos até o final de maio, É, sendo que no final de abril tínhamos 6 mil, né? Então, exato. 5 vezes mais é uma pancada. Óbvio, temos ainda 10 dias e não sabemos como vai ser essa tendência, mas mantida a tendência dos últimos 3, nós vamos ter de fato uma pancada forte. Ô, Vitor, e uma das coisas antes da gente até olhar os estados, cara, num determinado momento, até te perguntei isso numa dos seus posts, né? Num determinado momento eu vi um comentarista, né? Um comentário falando que se a gente olhasse é, os óbitos pela data real do óbito, essas curvas teriam já apresentando queda, né? Se a gente colocasse a data real do óbito, né? É, Esses dados que você busca, isso não, não tem nesse nível de detalhe? não. O meu dado é o dado em que o óbito foi registrado. Tá? Registrado. Essa é uma ótima pergunta, porque também tem muito comentário nesse respeito. Pois é, cara. A gente fica querendo ter aquela visão otimista, né? É, Ah, puta, cara, mas será que então não estaria em queda se a gente fosse olhar não, a data? Cara, infelizmente enfim. não mudaria muito. Eu vou até fazer essa explicação. Veja, esse dado é o dado do óbito registrado, que é como os outros países fazem. Então, isso É, permite a comparação com os comparando países. com a mesma coisa. Aí, quando você tem um dia ruim, 1.000, 1.200, né, como aconteceu nessa semana, aí Uhum, muita gente fala, olha, gente, mas só desses 1.000, só 200 aconteceram no mesmo dia, de fato naquele dia. uhum, Né? Então, tipo, dos 1.000 óbitos de ontem, só 200 aconteceram ontem. Ok, isso não é nem ruim nem bom, uhum, porque assim, os óbitos que aconteceram ontem serão registrados uma parte ontem, uma uhum. parte hoje, uma parte amanhã, uma parte em N mais 3, em N mais 4, porque existe uma burocracia estatal que não consegue registrar os óbitos na mesma data, normal, em qualquer lugar do mundo. Então, para eu saber se essa fração de óbitos que ocorreu na data e foi registrada na data é uma boa notícia ou não, eu precisava ter essa mesma informação de todos os dias anteriores. Não Exato. tenho essa informação. Ela não é divulgada. É, Então, para saber se 200 é bom ou ruim, precisa saber se 2 dias atrás foi 200, foi 300, foi 400. isso. Então, primeiro, não ter essa informação. E segundo, que essa própria informação também seria suscetível a variações do tipo, putz, a cidade tal, o estado tal, não conseguiu, naquele dia específico, contabilizar todos os óbitos naquele mesmo dia. Então, a gente poderia ter a impressão, nossa, caiu de 200 para 100, mas simplesmente porque o pessoal foi mais devagar para contabilizar. Então, assim, também não nos daria refresco. Tá? Legal. E em poucos dias,
os óbitos todos são contabilizados. Então, se existe uma tendência de queda em determinado dia N, nós vamos capturar aqui com essa metodologia no mais tardar em uma semana. Então, vai acontecer essa questão da redução. Tá? Então, não chega a ser um problema, eles vão convergir. E óbvio que a gente sempre tenta encontrar uma boa notícia, né? Mas essa em particular é uma notícia neutra. Você dizer que dos 1.000 óbitos, só 200 aconteceram na data, bom, não sei se isso é bom ou se é ruim. Para saber, precisaria comparar com os outros dias. É a mesma coisa que fala assim, a inadimplência está alta. Isso é bom ou isso é ruim? Não sei, depende de quanto eu esperava. Exatamente. Né? Então, assim, se eu esperava uma inadimplência maior e ela veio mais baixa do que eu esperava, é boa notícia. Então, aqui é um pouco disso, né? Sim. Por isso que eu acabo não mexendo nessa mensuração. Ela nos permite uma comparação com os demais. E também, se tivéssemos essa informação, também seria útil, tá? Sim, eu sei claro. quantos óbitos ocorreram no dia, registrados no dia. Seria super útil, mas ela não é informação fácil de obter. E fica realmente complicado, né? Quer dizer, a gente não sabe qual é a velocidade, cada país tem a sua velocidade de registros, né? Quer dizer, Exato. Fica uma loucura. Se a gente a nossa, eu acho que é um pouco mais lenta, né? Sim. Mas, de alguma maneira, ela acaba sendo refletido, né? Agora, o que dá para ver aqui nesse slide, né? Aqui no slide 4, aqui, infelizmente, nós não temos os países do hemisfério norte como uma referência de futuro, em termos do que vai acontecer com a curva. Porque a nossa é diferente da deles. Entendi. E aí dá para ver aqui. Esse gráfico é que assusta, né? Quando a gente vê todo mundo caindo aí a partir da semana 5. 5, isso. Exatamente. E a gente está na 10 e a gente ainda tem essa subida que aí, esse eu acho que é o gráfico que mais me angustia quando eu olho. Pois é, somos dois, né? E a gente sobe, quando é que para esse negócio? Uma hora ele vai parar. Exatamente. Uma hora ele para. Agora, estamos na semana 10 e ele não parou ainda. Né? Aqui já projetei a 10, tá? Então essa outra, a última barra do Brasil já é uma projeção faltando ainda 2 dias para acabar. Tá bom. Então, estamos subindo ainda. Quando você olha lá para o per capita, aí você vai ver que, de fato, aquilo é uma cara de curva achatada. Isso. Você vê que o Brasil nem é tão ruim. Você olha para o óbitos por milhão, está ruim, mas olhando para os demais... Está muito pior. Não é tão ruim assim. E se a gente, de alguma maneira, atinge o platô na próxima semana, a gente atinge o platô e começa a cair. Então, assim, vai se delinear um negócio menos severo do que os demais. A grande pergunta é quando atingiremos esse platô, porque não houve sinal. E aí vem aquela conversa, mas o Brasil não dá para ser visto como um monobloco. Exatamente. Porque são 27 estados em diferentes estágios da pandemia. Aí que eu comecei a dar mais atenção às métricas por estado. Quando eu fiz a projeção no final de abril, eu não considerei isso. Considerei o Brasil um monobloco e, obviamente, naquele momento, muito influenciado por São Paulo. Então, eu olhava, o Brasil era como se fosse um monobloco cujo norte é o estado de São Paulo, o que não é verdade. São Paulo tem 68 dias de pandemia e tem estado no Brasil com 20. Né? Então, assim, não dá para fazer comparações. Então, quando a gente olha essa tabela de cima, ela é uma tentativa de agrupar grupos parecidos. Legal. Né? Então, eu dividi o Brasil em 4 blocos. São Paulo, que claramente é o estado mais afetado, o que primeiro recebeu a pandemia e que já cresce menos que todos os demais. Então, São Paulo está lá, 22% da população e hoje 27% do total de óbitos. Já foi 45%. Esse número cai todos os dias. Ele era 28 para 27,5, vai cair hoje para 27, e ele está caindo. Deveria cair até que ponto? Provavelmente até o ponto da participação da população no país.
Então, São Paulo tem 22% da população, deve ter 22% dos óbitos, ou talvez um pouco menos. Um pouco menos. Porque aí vai entrar a questão da capacidade do sistema hospitalar e tudo mais, Isso. que aqui vai ser melhor que em outros lugares. Sem dúvida. Então, você veja que dos novos óbitos, 21% veio de São Paulo, ou seja, já menos do que a sua proporção usual. Sim. Você tem uma variação diária na data de ontem de 3,7. É dos 4 que menos cresceu. Menos cresceu. Né? Aí você Porque tem... ainda não está naquele. Não chegou ainda e não atingiu o pico, né? Esse é o Não ponto. atingiu ainda. Infelizmente, havia um prenúncio de que pudesse ter atingido o pico semana passada, mas essa semana Desceu de novo. desmentiu esse desejo. Uhum. Aí você tem os outros muito afetados. São os mais afetados. Esses outros 6 correspondem a 51% dos óbitos e 26% da população. Então, Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro, todos eles têm indicadores por milhão horríveis. Todos. E não estão tão atrasados assim na curva, tá? Desde o dia 45 ao dia 61 de pandemia. Eles estão relativamente avançados. Uhum. Então, a gente olha aqui que eles começaram a crescer menos que o Brasil, menos que a média nacional. Tá? Isso é uma boa notícia, porque essa turma crescia mais que a média nacional Isso. há uma semana. Eles puxavam o número. Eles não estão mais puxando o número. O Brasil cresceu 5% ontem, esses estados cresceram 4,6%. Ainda é alto. Ainda é alto. Mas está menos intenso do que foi. Né? Desses todos, o Amazonas, como dá para ver aqui embaixo, já desacelerou. Vamos ver nos outros slides, mas o Amazonas já desacelerou. E o Amazonas tem indicador europeu, 403 óbitos por milhão de habitantes. Se você voltar para a nossa tabela da Europa, olha lá, França 392, Reino Unido 506, Itália 466. O índice do Amazonas é um índice europeu. É. Tá? E considerando que ele está mais atrasado, ele não chegou no dia 69, ele está lá pelo dia 50 alguma coisa, vai piorar mais. É. Né? Então, o Amazonas provavelmente supere aí todos os europeus em termos de média. Foi bastante impactado, mas felizmente já está na segunda semana de queda. E aí você tem o que eu chamo dos estados resilientes, 32% da população, 67 milhões de pessoas, né? Todos do Centro-Oeste, Sul e mais Minas Gerais. Só 4% dos óbitos. Né? 4% também dos óbitos novos estão crescendo na média do Brasil, já cresceram bem menos. Então, existe também um movimento de aceleração nesses estados, principalmente Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Goiás, estão vindo mais forte nos últimos dias. Eles acompanham a média nacional, mas mesmo assim, mesmo com esse crescimento mais forte, não há nenhum prenúncio de que eles venham a se tornar iguais aos estados do Norte e Nordeste. A gente vai ver depois os próximos slides, eles estão muito menores. Né? O fato de subirem pode ser que, de fato, estejam em um movimento de ascensão numa curva que vai ser muito mais baixa. Mais baixo. Mas hoje eles contribuem. Dos 1.000 óbitos ocorridos hoje no Brasil, foram 43, né? Nesses estados. Não é muito pouco. Poucos. Agora, quando a gente olha, por exemplo, contra a Argentina, já há aqui um crescimento maior do que há na Argentina. Tá? Então, assim, 12 óbitos por milhão. Lembrando, né, Argentina, vamos voltar aqui só para a gente lembrar. Argentina 9,7. 9,7. Colômbia 13,7, melhores que a Colômbia, né? Melhores que o Chile. Então, ainda é um indicador muito bom. Mas há alguns estados crescendo mais forte aqui. Então, quando a gente olha agora, isso aqui sim parece aqueles gráficos de inadimplência, né? Quando a gente olha... Aqueles com safras, né? De mostrar safra a safra. Safrado, cada um com o seu D0 diferente, tá? Então, quando você olha com o número de óbitos, você vê claramente a média do Brasil ali no tracejado em roxo. Toda a turma que eu estou chamando estados resilientes navegando bem embaixo. Sim. Você olha o Distrito Federal subindo um pouquinho agora.
O único estado intruso aqui é a Bahia. A Bahia vai bem, tá? Indicadores são bens. Essa laranjada aqui Uhum. é a Bahia. Só não coloquei a Bahia como resiliente porque os números delas não são tão bons quanto os dos estados do Sul e Sudeste. São melhores que a média nacional, muito melhores que o Nordeste, mas você tem ali numa vizinhança toda estados problemáticos. Pode ser que a Bahia venha a sofrer mais depois. Mas até o momento, Bahia e Rio Grande do Norte Uhum. são estados que no Nordeste se destacam. Tá? Rio Grande do Norte é essa curva um pouquinho abaixo da alaranjada, que é de São Paulo. Uhum. E aí você vê todo o resto do Brasil com desempenho, que aí são os estados do Norte e Nordeste, um desempenho por milhão de habitantes muito ruim. É. E aí aquela curva que eu falei, né? Quer dizer, Manaus aqui, né? Manaus é esse cinza, já está em 403, nem pegou o gráfico. Pois é, e numa curva naquela mais ou menos parecida com aquela curva dos Estados Unidos, né? A Com curva quase a que lá Europa, né? é, exatamente. Aqui é importante dizer, tem esses outros estados, né? Que são os estados de população menor, nesses outros 12, que são toda essa turma aqui que está em cima de entre Pernambuco e Ceará, tem um bando de gráfico mais no início da curva, Uhum. todos vindo com indicadores piores, muito piores que a média nacional. Não impactam tanto porque a população é menor, 17% da população, mas é 17% da população e 24% dos óbitos já, Uhum. crescendo a 12,3% ao dia, ou seja, estão naquela fase de ascensão, aquela fase em que você cresce rápido, né? 243 óbitos na data de ontem, vindo dessas regiões. Essas regiões, elas atrapalham um pouco quando você vê o número consolidado do Brasil. Uhum. Então, você ter São Paulo, que já meio que está lá 200 casos e meio que estabilizado, né? Crescendo menos, vamos dizer assim, não caiu ainda. Você vê os resilientes contribuindo muito pouco. Então, você, pô, essa curva do consolidado vai cair. Bom, ela não cai, porque você tem essa turma puxando forte e a turma de cima, dos mais afetados, ainda com crescimento alto. Então, não existe uma curva Brasil na prática, existe um somatório de 27 partes, e essa curva Brasil começará a cair quando esses pedaços estiverem numa descendente. Então, São Paulo entrando numa descendente e mais algum desses muito afetados entrando numa descendente, a curva começa a suavizar. É. Né? Mas não aconteceu ainda, né? Se a gente olhar... Uhum. E aqui aquele gráfico de barras por semana, né? E aí Sim. você vê assim, Amazonas está caindo, olha lá, olha a curva do Amazonas. São já 2 semanas, né? Já há 2 semanas caindo. Aí você olha para o Pará e vai, putz, Pará vai ser horrível, É. né? Subindo forte ainda. Aqui tem a ver com o tamanho da população. No próximo nós vamos ver o per Uhum. capita, né? Então, Pecado. você vê os estados mais afetados, claramente são Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro. Uhum. E mais São Paulo. Sim. Então, esses, de fato, são os grandes contribuidores para o volume de óbitos da pandemia no momento atual. Uhum. Os demais, em número absoluto, têm uma relevância menor. Olha lá os resilientes. Sim. Quase nenhuma contribuição para o número de mortes. Né? Paraná até Distrito Federal e mais Minas Gerais. Nada. É difícil até colocar. Atrapalha a leitura quando a gente coloca no mesmo Exato. gráfico. Mas Isso é mesmo. importante para ter a visão geral. Aí você vai para o per capita, aí o quadro muda um pouco. São Paulo já não é tão ruim. Exatamente. Né? São Paulo não é tão ruim. E aí você vê todo o Nordeste muito ruim. Todo o Exatamente. Nordeste. Tudo. Né? Ainda com a semana, então vamos ter que comparar o laranjado com o alaranjado. Então, É. olha o laranjado de São Paulo, né? Uhum. Quarta semana o laranjado. Olha São Paulo e olha os demais. Exatamente. Aí eu falei, olha, Rio Grande do Norte não está mal, nem Bahia. Olha o laranjado dos dois. Agora todo o resto, muito pior que São Paulo. Exatamente. Então, Exatamente. é uma situação de fato complicada, porque enquanto São Paulo se debate para ver se chegamos num platô e putz, está desacelerando, o Os resto outros do são Brasil, no norte e processos nordeste, inversos. ainda acelera. É. Amazonas não acelera, mas aí tem que ver quando esses outros mais afetados, Ceará, Pernambuco, Maranhão
Rio de Janeiro e Pará, quando eles começam a contribuir. Agora, Amazonas é o único estado que já mostrou queda, né? Quer dizer... E aí que vem aquela conversa do achatar ou não achatar. Uhum. Lá não achatou. Então Não você achatou. teve uma incidência altíssima e agora está. Exatamente. Então, se chegar a 110 óbitos por milhão na semana, é um indicador estratosférico. Aí, para cair também é mais fácil, né? Exatamente. Essa é uma curva tipicamente europeia. É meio que aquela visão de carteira, né? Quando a gente não bota mais gente nova, né? Quer dizer, que sobram os inadimplentes, né? Então, quem me pagou, já me pagou. Isso. E aí, quem sobra são os inadimplentes, né? Aí naquele outro gráfico dos óbitos novos diários Z, na média móvel. E aí a gente vê a queda, né, de Manaus, ó, nesse da direita aqui inferior. Isso. Isso aí. E São Paulo naquela quase linha reta ainda, né? Quer dizer, também já fora da tendência Brasil, mas ainda, né, não cai, não mostra queda efetivamente. Você vê aqui no diário que ele, por dia, a gente pensou, chegou num platô semana passada, não chegou, subiu de novo. Né? Subiu de novo. Mas, de novo, a gente fica olhando, putz, eu acho que agora é um platô, né? Você vê que ele começa a dar uma embicada. Exatamente. Se você olhar o óbito por milhão aqui embaixo, já está bem estável. Bem estável, exatamente. Então, assim, se não chegou, está próximo. Está próximo, exato. Amazonas, você vê a queda lá, a curva cinza. Exatamente. Novos óbitos por milhão, claramente em queda. E aí a grande pergunta é quando esses outros começam a atingir o platô. Então você olha para o Rio de Janeiro e fala assim, putz, deu uma Ceará nessa indicada última também. semana aqui também deu uma subida no nível, né? Foram casos represados do Ceará e do Pará que entraram anteontem. Então aí que deu essa subida. Então talvez Ceará e Pará tenham uma nova realidade a partir de agora. O problema é que não há sinal de refresco nesses caras aqui de cima, esses 6. São Paulo, claramente temos um refresco. E aqui, olhando para os estados dos resilientes, há um aumento no Distrito Federal, dá uma olhada ali na curva cinza, mas os demais aumentou, mas putz, não chegam a 1 óbito por milhão. Sim. Né? Então, tá bom ainda. Vamos dizer que é uma parte do Brasil que enfrenta a pandemia de uma outra maneira. E aqui é importante dizer, é uma parte do Brasil com 67 milhões de habitantes. É como se fosse uma França, um Reino Unido. Então, você tem uma parte do Brasil que está atravessando essa pandemia de outro jeito. De outro jeito, efetivamente. E você não pode aplicar os mesmos remédios. Sim. Nessa parte do Brasil, existe uma certa tranquilidade em relação à ocupação de leitos de UTI. Então, tem toda uma situação que não tem nada a ver com o Norte e Nordeste. Sim. Então, não dá para tratar o Brasil igual. Eu acho até estranho não se noticiar muito o fato de que tem um Brasil que não está pegando tão forte. Por que a gente não fala disso? Eu já vi reportagens falando Argentina, olha só como a Argentina fez, não sei o que. O Brasil tem uma parte do Brasil que é 50% maior que a Argentina em termos de população, que também fez parecido. Também passou por isso de uma maneira, até o momento, tranquila. Né? É sempre difícil, a gente sempre elogia os que estão fora e a gente sempre olha aqui para dentro, sempre com os tons de crítica, né? Sempre assim. Incrível. Então, e aí no próximo slide a gente mostra aí aquela comparação com a Espanha, né? Isso é bem legal. E essa comparação eu fiz, olha, são 2 lugares com a mesma população. Exato. 46,6 é igual. Tem algumas diferenças, né? Então, o estado de São Paulo Paulo é uma área muito mais concentrada na Espanha, né? Então aqui o estado de São Paulo é menor. Mais concentrado, né? São Paulo é mais concentrado, que seria ruim para nós. Exato. Você tem, na verdade, na Grande São Paulo, 48% da população.
enquanto que na Espanha você tem Madrid e Barcelona com 17, então ela é mais espalhada. Também isso é ruim para nós. Sim, A sim. idade média da população aqui é mais baixa, bom para nós. Nós levamos 7 dias para começar o confinamento. A Espanha levou 11, bom para nós. A Espanha, com 31 dias, atingiu o pico em óbitos diários. O Brasil, essa informação até preciso corrigir, porque era 224, passou a ser 300 e alguma coisa essa semana. Então, nós levamos mais de 60 dias para atingir o pico de óbitos diário. E os leitos da UTI, nós temos 215, a Espanha 120 antes da pandemia. Então, assim, se você olhar, tem prós e contras para ambos os lados. Nós temos algumas características que nos beneficiam, outras atrapalham e tal, mas enfim, vamos medir 2 lugares que têm lá suas diferenças a partir da mesma data, com a mesma população. Aí a gente não entra no mérito do óbito por milhão, que vai ser igual. E aí nós temos as 2 curvas de São Paulo e de Espanha, claramente. Exato. Nós achatamos a curva. Exatamente. Se olhar para cá, esse gráfico de barras, e esse gráfico ele é muito explícito. Achatamos a curva. Sem dúvida. Você lembra dos desenhos? Tem muita gente, inclusive, que tem Sim, aquele desenho no Facebook, né? Achate a curva e tal. Isso, tem aquela curva grande e aquela que vai mais suave. Aqui você achatou. Exatamente. E essa aqui de baixo, né, o gráfico da esquerda inferior mostra exatamente o achatamento, né? Porque ela não vai chegar nunca no nível que ela tinha lá da Espanha. Pô. Não, isso é impossível chegar. Exatamente. Aí a grande pergunta que se faz e aí eu não tenho nem resposta. O pessoal fala assim, olha, quando você achata a curva, o número de óbitos total de uma para outra não vai mudar. Vai só mudar a distribuição deles ao longo do tempo. Exatamente. Eu não sei se é certo ou errado. Então, assim, também não dá para dizer que São Paulo terá o mesmo número de óbitos da Espanha no total, porque existem outras características que interferem. Então, São Paulo não é Espanha, que a população é mais jovem e tudo mais. Exato. Agora, que essa curva foi achatada, não tem a menor dúvida. Isso quer dizer o quê? Que ela vai demorar mais. A gente nem sabe ainda se começou, quando é que chegaremos no pico. Eu acho que essa é uma das maiores perguntas, né? Quando você fala disso, Vitor, e aí, quando é que vai acabar? Cara, mas eu estou fazendo matemática aqui, né, cara? Eu não sou médico e nem bidu. É verdade. Mas com certeza a cara dessa curva vai ser, chegamos no pico, continua no alto e vai descendo devagar. Deve ser isso que vai acontecer. Exatamente. Nós fizemos exatamente o que havia sido proposto, achatar a curva. Poderíamos ter uma Espanha aqui, com indicadores de óbitos 5 vezes pior. Nesse momento já teria tudo colapsado e seria aquele pandemônio, seria um Amazonas. Não tivemos isso. Então a gente achatou e agora, em algum momento, brevemente, vamos começar a descer essa montanha em São Paulo. Eu acho, pô, o que será que achatou essa curva? Eu acho que o confinamento precoce, mesmo que parcial, foi um grande fator de contribuição. Sim, tá? Indiscutível. 50% de isolamento, que é o que dizem, putz, a turma reclama, mas não é baixo. Tá? Assim, ajuda. Mas se você pensar que, cara, quem tá saindo mais, né? Você fala, tá bom, 50%, é a metade. Cara, mas quem tá em casa, né? Pô, cara, será que não é muito mais esse grupo de risco? Por mais que a gente vê até esses memes aí de idoso fugindo, pulando o muro de casa. Mas, cara, por exemplo, eu sou um cara que eu sou de uma certa forma do grupo de risco, né? Eu descobri uma diabetes esse começo de ano, tudo tá controlado. Cara, mas eu costumo dizer que meu cachorro sai toda semana para tomar banho. Eu nem isso, né? Eu tô aqui, acho que faz 1 mês e meio que eu não saio de casa, cara, nem para descer na garagem e pegar o carro para dar uma volta, né? Então, assim, cara, eu acho que tem realmente pessoas que
puto, cara, eu preciso ficar isolado. Eu converso com muita gente, o Luciano Basile, que é um grande amigo meu também, que é um cara também já mais de idade, ele fala, cara, eu não saio de casa de jeito nenhum. Eu sou do grupo de risco, cara. Minha perspectiva de ter um problema e morrer é muito grande, vou ficar em casa. Então tem muito disso, né, também. É um confinamento de 50%, mas 50% da galera que precisa ficar mesmo. E veja, qual seria o máximo, né? 70%? Porque assim, os Então, serviços essenciais estão abertos. exato, exato. A minha esposa mesmo, ela trabalha numa empresa de call center, ela é gerente administrativa. Cara, tá indo todo dia, cara, porque cuida da parte da limpeza. Por mais que quase 40% da empresa esteja em home office, né, tem gente lá ainda, né? Tem operações que os clientes nem autorizaram ir para home office, né? Então, quer dizer, tem que fazer manutenção, tem que cuidar de segurança, tem que cuidar de limpeza, de tudo isso, cara. Então, quer dizer, não é só o essencial, que é o serviço médico, né? O supermercado, cara, tem aí uma série de outras coisas. Por mais que os cabeleireiros e as academias não voltaram, né? Tem outros essenciais que estão aí em pleno vapor. Mas para mim, de fato, aqui é mostra claramente que houve um achatamento e que o confinamento contribuiu para isso. Por que outra razão haveria essa curva? Exatamente. A única que me vem à cabeça, assim, aqueles 7 dias. Óbvio, aí tem outras características. A Espanha está muito perto da Itália, então provavelmente quando a doença chegou lá, ela chegou com muito mais intensidade do que chegou no Brasil, né? Exato. Beleza, mas assim, nós fizemos confinamento antes. Isso ajudou. E aí você tem o contra-exemplo de Manaus que não fez. E aí o que aconteceu? Então, de fato, houve sim na minha opinião, uma ajuda nesse sentido das medidas de isolamento mais estritas. A grande pergunta é em que momento dá para começar a relaxar isso? Exatamente. A pergunta Essa é a discussão atual, né? agora, nos resilientes, não tem a menor dúvida que já tem que estar, e já estão mais abertos. Sim, né? exato. Até semana passada, 56% dos shoppings do Sul estavam abertos. Exato. Bem mais do que no Sudeste, que é quase nenhum. Nenhum, exato. Então assim, óbvio que precisa, nesses resilientes, o tratamento é diferente. E aí eu acho que a resposta tem a ver com a sua capacidade hospitalar, como está a sua ocupação de leitos e o fluxo de novos contaminados, e aí que a nossa informação ela é falha, né? Porque como é que está a tendência dos novos? Você vê pelas novas internações, é o que dá para saber. Os novos casos a gente não testa, então não sabemos. Exatamente. O que é uma vergonha. Exato. Né? Porque isso é uma vergonha, porque a gente, desde antes da pandemia, se fala dos exemplos, dos países que foram exemplos, que testaram muito, né? Se fala da Coreia, se fala da Alemanha, todos os bons exemplos. Houve testagem massiva para até você saber se planejar de como as coisas estão caminhando. Aqui a gente não fez nada disso. Muito blá blá blá, né? 68 dias falando e nada de agora tá havendo testes. Mas isso é muito desanimador. Então a gente não sabe direito, talvez agora tenha mais informações incipientes, como está esse fluxo. Precisa saber como está. Não há uma transparência, né? Então assim, você fica garimpando informação, hospital A, hospital B. A informação de ocupação de leitos é uma informação que surge na imprensa cada semana, mas é uma dureza obtê-la. O sujeito tem que ligar para a Secretaria Estadual. Não é fácil. Então, assim, não é um negócio que... Mas a questão do relaxamento tem a ver com isso, né? Sem dúvida. Não necessariamente tem a ver com o número de óbitos caindo, mas sim tem a ver, porque esse é um indicador de fim de ciclo. Tem a ver com a ocupação do sistema hospitalar e mais um fluxo de novos casos. Legal. Então, se os casos começarem a cair, opa, aí você já tem um indício de que, de repente, pode começar a fazer essa gestão, libera um pouquinho e vê o que acontece, né? Isso aí. Espero que seja logo, né? Exatamente, todos nós, né? O que aconteceu também, e
não havia nada a se fazer na data, mas teve muita região que entrou em confinamento sem precisar. Exatamente. Então, tem município que Você não pega viu o a cara próprio do São Paulo, no vírus. interior de São Paulo, tem muita região que não tem um caso, né? E que É. está na mesma situação do que a capital, cara. Não faz o menor sentido. Isso aí são os desperdícios. Houve um desperdício de confinamento, né? Exatamente, né? Agora, na época, era o que se tinha, né? Se tinha. Eu até entendo, assim, hoje a gente fala isso, mas voltando 2 meses, né? Você se imagina a situação de um prefeito de uma cidade qualquer no interior, com sua capacidade hospitalar limitada, que você já sabe que não é lá essas coisas, Sim. e com as notícias de que o vírus que está arrasando com a Europa está chegando no Brasil, não vai deixar pedra sobre pedra. O que você faz? Ah, Deixa tudo normal, né? Dá uma de corajoso e arca com a possível responsabilidade de receber milhares de óbitos nas suas costas, né? Ou você fecha. Você fecha. claro, não tenha dúvida. Então, assim, agora, muita gente fechou sem precisar. Isso Exato. também é fato. É. Pô, Vitor, ótimo, cara. Muito obrigado. Cara, queria que você, para a gente finalizar aí, acho que o papo foi ótimo, né? Falei para você que a gente ia gastar uns 40 minutos, nós já superamos isso. Já superamos, nem vi. Então, pois é, cara. Papo bom é esse, que a gente não percebe É. nem o tempo passar. Cara, se você quiser tirar a tua tela aí para ficar a gente, nós dois aí inteiros. E isso, Pronto. beleza. Cara, e aí, queria te agradecer aí dessa. A gente está hoje num sábado, né? O vídeo vai para o ar aí num dia de semana, mas estamos aqui num sábado fazendo essa gravação, então queria te agradecer a tua disponibilidade aí. Acho que os números são muito importantes. Para quem ainda não acompanha o Vitor, né, Vitor? Acho que é importante você dizer, esses dados estão divulgados tanto no Facebook quanto no LinkedIn, né? O LinkedIn, acho que a gente consegue aí, quem tiver curiosidade, depois eu posso até deixar teu perfil do LinkedIn lá disponível, né? Tá bom. Facebook, eu costumo. Facebook eu tenho amigos, né? O LinkedIn eu aceito, eu só não aceito corretor de imóvel. O meu Facebook já está cheio, mas dá para seguir a página, é Victor Legal, HM Loyola, e o LinkedIn é Victor Loyola. legal. Eu imagino que a maioria dos seus telespectadores já é meu contato, tá? Eu não tenho Eu vou dúvida. dizer que deve ter muita gente de overlap aí, Sim, já não, que não você tenho está dúvida. falando para a indústria da qual eu também venho, né? Então, assim, Exatamente. devemos ter muitos contatos em comum. Legal. Eu ia até te falar, pô, Vitor, mas me conta aí rapidinho, né? Até para quem não te conhece, mas, cara, eu não sei se tem alguém desse canal que não te conhece, mas aproveita rapidinho, fala um pouco de você aí, o que você está fazendo, né? Você teve até pouco tempo aí trabalhando em algumas empresas, na própria Serasa, né? E agora você está numa empreitada própria aí, cara. Se você quiser rapidinho aproveitar e fazer também tua propaganda aí, vai, vai com Eu, fé. na verdade, fiz toda a minha carreira no mercado financeiro, sempre boa parte dela em gestão de risco, né? Citibank, no Brasil e fora, HSBC e Barclays, foram os bancos que eu trabalhei. O último banco tinha sido o HSBC, fui head de risco para a América Latina no varejo. Depois da venda, fui para a Serasa Experian, fiquei 3 anos e meio lá cuidando de pessoa jurídica e PME. Depois que eu saí do sítio, iniciei uma empreitada em paralelo que acabou frutificando, dando frutos aí em 2017, 2018. Eu mais outros sócios também da área, também executivos do mercado financeiro, fundamos uma empresa de crédito consignado privado, né, chamada Consiga Mais, que começou a operar em novembro de 2018. O primeiro crédito foi realizado no dia 5 de novembro de 2018. E, felizmente, né, cresceu bem rápido, a tal ponto que acabei decidindo largar o mundo corporativo em abril do ano passado, faz um ano, porque as coisas começaram a ficar bem complexas. E nisso estamos até hoje, né? A empresa hoje já tem uma carteira superior a 100 milhões, tem crescido Crédito bastante. consignado, órgãos públicos, Não, INSS ou crédito consignado privado? privado. Só Privado, para legal, legal. nada a ver com o público. Com público. E temos crescido bastante, já temos mais de 60 empresas conveniadas, 400 mil CPFs. Legal. Agora estamos crescendo um pouco menos pelas circunstâncias, mas
assim que a coisa aliviar, a gente vai retomar o crescimento. O nosso objetivo é atingir uma carteira de quase 200 milhões até dezembro, né? E vamos nisso. É uma fintech. Uhum. Costumo dizer que é uma fintech com asterisco, porque a gente é rentável desde o mês 3. Assim, Diferente aí de a gente muitas. fica no azul, não, não temos essa mania de crescimento a todo custo. O Claro. crescimento tem que vir com rentabilidade e temos aí uma boa perspectiva. Então, estou há um ano nessa vida diferente, né, vida de empreendedor, mas lidando com assuntos que eu sempre lidei. Então, a conversa não mudou muito, né? Falando de crédito, Isso aí, crédito ao consumidor, tem um B2B envolvido nessa jogada, claro. mas é a mesma coisa, né? Legal. Muito bom. Vitor, cara, mais uma vez aí queria te agradecer. Muito obrigado. Cara, quem ainda não acompanha então esses indicadores, tem aí essa dica. Foi muito bom aí, um vídeo longo, mas, cara, um vídeo super produtivo, uma forma da gente ter essa realidade do Covid aí de uma forma e com um ângulo sem viés, né, matemático, de forma comparativa, comparando banana com banana, não é comparando o Brasil com a Bélgica, né? Enfim, cara, muito obrigado mais uma vez, galera. Esse vídeo foi muito bom. Acho que fiz questão aí de procurar convidar o Vitor exatamente para a gente sair um pouco desse mundo crédito e falar um pouquinho daquilo que a gente está vivendo um pouquinho aí durante todo esse período. Então, muito obrigado, Vitor. Grande abraço aí. Você curta o canal, não deixe de compartilhar o vídeo. Grande abraço e até a próxima. Valeu, Edu. Obrigado. Eu que agradeço. Um abração. Abraço.